Olá a todos, dando prosseguimento à nossa programação desta Quinta Sensibio, edição especial online. Passamos agora à apresentação dos resumos simples e expandidos. Estes trabalhos foram avaliados e serão premiados em 3 categorias, a partir dos critérios: 1. Relevância e atualidade do tema. 2. Conteúdo e abrangência dos elementos mais importantes do trabalho. 3. Atratividade e capacidade de despertar interesse. 4. Originalidade e distribuição adequada do tempo. 5. Comunicabilidade na transmissão clara da essência do trabalho desenvolvido e resultados apresentados. Esperamos que desfrutem e aproveitem desta etapa. Obrigada. Olá, meu nome é Alexandra Jesus Corrêa, sou estudante do curso de Licenciatura de Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, Alagoinhas, e hoje estarei apresentando meu trabalho que foi desenvolvido juntamente com o professor Dr. Emanuel Brasilino de Santana, trabalho este intitulado como isolamento, cultivo e extração de DNA de linhagens bacterianas do solo para o uso biotecnológico. Bom, a biotecnologia ela nos permite adentrar em áreas nunca antes exploradas. Graças a ela é possível a realização de diversos processos, como, por exemplo, seleção, manipulação e modificação de organismos. Porém, por muito tempo, essa tecnologia ela ficou restrita apenas à indústria alimentícia. Isso só veio mudar com a descoberta química do DNA em 1967, onde, a partir daí, pesquisadores e cientistas viram que essa tecnologia podia se expandir para diversas outras áreas. E mais recentemente, essa tecnologia ela tem se empenhado na descoberta de substâncias biologicamente ativas, onde dentro dessa substância os micro-organismos vêm se destacando, graças à sua capacidade de produzir metabólicos secundários biologicamente ativos que podem ser utilizados em diversas finalidades, como por exemplo na produção de antibióticos. E dentre os micro-organismos, as bactérias vêm se destacando, pois através delas é possível obter a enzima de restrição, que pode ser utilizada em diversos processos biotecnológicos, como por exemplo clonagem. E as bactérias elas podem ser encontradas em diversos locais. Porém, são as bactérias do solo que vêm ganhando notoriedade graças à sua facilidade de formar colônias em meio de cultura, possibilitando assim o seu isolamento e, consequentemente, a caracterização desses micro-organismos. Além disso, através das bactérias do solo, é possível obter a enzima de restrição, que pode ser comercializada como ferramenta molecular, sem contar também na sua facilidade de obtenção, uma vez que em pequenas amostras do solo é possível encontrar uma grande variabilidade desses micro-organismos. Por exemplo, em condições normais, estima-se que é possível encontrar cerca de 20 milhões de talos bacterianos. Já em condições de umidade, é possível encontrar 8.000 talos bacterianos. Isso tudo em apenas 1 grama de solo. E apesar de ter essa grande variabilidade desses micro-organismos, estima-se que apenas 5% deles já foram descritos e caracterizados, o que sugere assim, uma necessidade de estudos com micro-organismos deste ambiente. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização molecular de linhagens bacterianas do solo para uso biotecnológico. Para isso, foi realizado o isolamento das bactérias, a extração de DNA e a eletroforese em gelo. Bom, a primeira etapa para o desenvolvimento do projeto foi a coleta. Foram realizadas 2 coletas, sendo uma em área sombreada e outra com incidência solar. Ambas foram coletadas na UNEB Campus 2, Alagoinhas, e após a coleta foi retirada as impurezas mais grossas, como por exemplo folhas e gravetos. Logo depois esse solo ele foi peneirado para a retirada das impurezas mais finas e armazenado em saco estéril e estocado na geladeira até o momento do isolamento. No isolamento e cultivo das bactérias do solo, a primeira etapa foi o preparo da suspensão, onde foi colocado 10 gramas de solo em um recipiente contendo solução salina. Em seguida, essa suspensão ela foi semeada em placa de Petri contendo meio nutriente e logo depois foi levada à estufa bacteriológica a 37 graus por 24 horas. Passado esse período, foi observado se havia formação de mais de um tipo de colônia. Como a gente encontrou colônias distintas, essas foram isoladas e semeadas em novas placas de Petri. Logo depois, o material foi estocado no refrigerador até o momento dos ensaios. Com o isolamento das bactérias feito, a gente partiu para o processo de extração de DNA, no qual se constituiu na quebra de membrana e na separação de proteínas e polissacarídeos. Para isso, a gente utilizou essa metodologia que está sendo exposta nos slides e utilizamos alguns materiais, como por exemplo o tablet de Nibitex, a proteína K e o kit de Chiap, já que seguimos a extração com base no protocolo de Chiap.
E no final a gente obteve o DNA, no qual foi utilizado no processo de eletroforese. Bom, com o DNA já extraído, a gente partiu para o processo de eletroforese em gel, no qual o primeiro passo foi o preparo do gel de agarose, onde para isso foi pesado 800 mg de acarose, foi colocado em um recipiente contendo 100 ml de tampão, e logo depois a suspensão foi levada ao micro-ondas até que a agarose se diluísse. Quando a agarose se diluiu por completo, esse material foi colocado na cuba de eletroforese e ainda quente foi adicionado o pente. Esse pente ficou lá até que a acarose endurecesse. Quando a acarose endureceu, a gente retirou o pente e adicionou o tampão de corrida. Quando retirou o pente, formou pequenos poços, e nesses poços foram colocados 13 microlitros de DNA, 1 microlitro de gel Red e 1 microlitro de brofenol. Logo depois, a gente ligou a cuba à fonte e observou a migração do DNA, sendo possível observar essa migração através do deslocamento do azul de brofenol. Logo depois, a acarose foi colocada no translaminador para observação de presença ou ausência das bandas. Resultados e discussões. No isolamento e cultivo das bactérias do solo, em 10 gramas de solo foi possível encontrar 7 linhagens bacterianas distintas, podendo ser possível bacilos, o que corrobora com a literatura científica, uma vez que diversos estudos apontam a frequência deste tipo de micro-organismo neste ambiente, e essa frequência pode trazer alguns benefícios, como por exemplo a fertilização. E essa característica que causa esse benefício traz uma vantagem, pois esses micro-organismos eles podem ser utilizados na biotecnologia como ferramenta para a agricultura. Na extração de DNA, foi possível obter com sucesso o DNA das linhagens bacterianas isoladas do solo, sendo esta uma etapa indispensável para obter com eficiência amplificações no protocolo que usa a reação em cadeia de polimerase, a PCR, segundo Oliveira e colaboradores de 2007. Já na eletroforese em gel, foi possível observar a presença de 7 bandas, sendo que cada banda representa o DNA total do isolado, que pode ser uma espécie ou um determinado grupo de espécies de bactérias, segundo a Boeing e colaboradores de 2004. Bom, todos esses testes eles foram realizados com a área sombreada, pois devido ao cenário atual não foi possível iniciar os testes com a área de incidência solar, assim como também não foi possível concluir os testes da área sombreada. Bom, a partir dos dados obtidos, conclui que o solo é um ambiente rico em micro-organismos e que estes podem contribuir de forma significativa para a biotecnologia e que há uma necessidade de expandir os estudos com essas bactérias. Aqui estão algumas referências que eu utilizei como embasamento para o desenvolvimento da pesquisa e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por ter me dado sabedoria e força para o desenvolvimento da pesquisa. Eu quero agradecer também ao Programa Afirmativo pela concessão da bolsa, à Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 2, ao professor Dr. Emanuel Brasilino de Santana, a todos os integrantes do Laboratório de Anatomia, em especial Rafael Neves, ao Laboratório de Biologia Experimental pela assistência e ao meu namorado Felipe Cerqueira pelo apoio e incentivo. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alisson Santana Santos, sou estudante de Ciências Biológicas da UNEB Campus 2 e o meu trabalho tem como tema bioética e genética, inseparáveis ou intermitentes. Eu trouxe esse tema aproveitando o contexto atual, que a gente viu grandes mobilizações aí, principalmente na internet, no contexto de pandemia, relacionados ao combate ao racismo, ao preconceito racial. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer algo relacionado a essa temática e por isso, no meu trabalho, fiz uma revisão literária sobre o caso da Henrietta Lacks, a doadora das células HeLa, como eu já falei. Em 1950, ela tem os sintomas e é diagnosticada com câncer no ovário, e aí vai se tratar no hospital, um dos poucos hospitais que recebiam negros, né? E lá ela encontra o doutor, na verdade ela tem um contato com o doutor George J, que faz a coleta do material biológico dela, e há um bom tempo ele já vinha tentando cultivar células fora do corpo humano, em laboratório. Havia uma associação de frustrações quanto a essas pesquisas. E com as células de Henrietta tem uma grande surpresa, porque além delas se reproduzirem fora do corpo da Henrietta,
elas se reproduziam em grande escala em um curto período de tempo. Aí com isso ele passa a distribuir essas células mundialmente com o decorrer do tempo. Vários laboratórios passam a requisitar essas células e elas passam a ser utilizadas até hoje em diversas pesquisas e no mundo todo. Num curto prazo de tempo, essas células que saíram dos Estados Unidos já estão rodando praticamente o mundo todo. Só depois de toda essa história, em 1970, a gente tem a consolidação da bioética, que aí vai tratar com muito mais cautela o tratamento, os procedimentos realizados nos pacientes. E o terceiro ponto, né, da introdução é a exclusão de protagonistas, de pessoas que contribuíram para a evolução da ciência, para a revolução na ciência, pessoas essas que doaram materiais biológicos, que pesquisaram, que tiveram grandes descobertas, mas que foram apagadas da história simplesmente por serem mulheres ou serem pessoas negras. Os objetivos desse trabalho é explorar a temática do tratamento de pacientes estruturalmente marginalizados na sociedade e analisar o progresso da ciência, excluindo esses pacientes e contribuidores da história por conta de fatores como a sua etnia. Quanto aos materiais e métodos, primeiramente os materiais. O livro que eu usei, um dos materiais que eu usei foi o livro A Vida Imortal, de Henrietta Lacks, escrito por Rebecca Skloot, e artigos relacionados à bioética, ao tratamento do câncer, contribuição das células HeLa no campo científico, e que utilizaram estas células para pesquisas com diversas finalidades. Sobre o método, primeiramente, houve a definição do tema, a delimitação do tema. Após isso, o estudo da literatura acerca dessa temática e, por fim, a escrita do presente trabalho. Quanto aos resultados e discussão, como eu falei anteriormente, por ter percorrido praticamente todo mundo, ter contribuído, o segundo ponto, para o desenvolvimento de tratamentos e cura de diversas doenças, como por exemplo a vacina da poliomielite, tratamento para a AIDS, teve uma contribuição no desenvolvimento de tratamentos para a AIDS e tratamentos também para o próprio câncer. A gente percebe o sucesso que as células HeLa teve a temática do segregacionismo, ou seja, uma pessoa, independente da contribuição que ela tenha dado para o desenvolvimento científico, para a revolução científica, se ela é negra, ela vai estar fora da história. E isso é uma tradição da sociedade, que a gente, por mais que atual que seja as discussões sobre, você ainda tem um modelo de sociedade antiquado e que trata pessoas negras, excluem como marginais, excluem da sociedade e não dão o devido reconhecimento por serem seres humanos. E esse é o segundo ponto que a gente tem. O modelo de sociedade ainda retrógrado nesse sentido, que considera ainda a exclusão de pessoas negras e a composição da sociedade científica. Por mais que tenham algumas mulheres passaram a fazer parte da comunidade científica, como algumas pessoas negras também já ingressaram nessa área, ainda não a ocupação ela ainda não é efetiva ou se não suficiente, do que eu sinto que a gente poderia agregar muito mais a esse campo.
do que acontece atualmente. As conclusões é que a gente tem um complexo sistema excludente na sociedade, né? Como eu falei, uma sociedade que, por mais que muitos debates tenham evoluído, a informação está muito mais facilitada com a presença da internet, com acesso à internet. A gente percebe ainda uma resistência, ou se não uma ignorância tremenda, no sentido da evolução dessa temática, da gente entender que a etnia não difere um ser humano do outro, senão pelo fato de cada um ter a sua cultura. No momento da revisão, da leitura, do estudo sobre essa temática, eu percebi a deficiência que tem em trabalhos com relação a essa temática, porque tudo é questão de representatividade, de reconhecimento. Se a gente não expõe a história como ela deveria ser exposta, e se a gente não a discute também, as coisas continuam como estão. Pessoas relevantes nesse sentido, pessoas negras, mulheres, são pouco envolvidas no campo científico, elas continuam no esquecimento. Parafraseando o Paulo Freire, com aquela famosa frase relacionada à educação libertadora, se você não tem uma desconstrução da educação ainda no ensino básico, ensino superior, se durante as aulas não há um debate relacionado a essa temática, a pessoa se torna um profissional baseado no que ela se formou, na educação que ela teve e no ambiente em que ela conviveu. Se ela aprendeu a ser puramente técnica, no futuro ela vai ser puramente técnica e não vai dar devida atenção a esses temas, que é o que a maioria das pessoas que insistem que na resistência a esses assuntos que acham irrelevante, tiveram. Por exemplo, quando você não tem uma educação libertadora, você permanece na ignorância. É uma zona de conforto a ignorância. E para você sair dessa zona de conforto, é um trabalho imenso. Aqui são as minhas referências. Agradecimento. Eu não poderia deixar de agradecer ao professor Evandro, que me orientou ao longo desse trabalho. E gostaria de agradecer pela atenção e que vocês possam dar continuidade a debates relacionados a isso. O tempo é curto, a minha fala foi muito simples, mas que a gente pode dar continuidade nos estudos, a gente pode debater isso mais para frente, enfim. Mais uma vez, meu nome é Alisson Santana Santos, esse é meu e-mail para contato. Olá pessoal da ThinkBio, meu nome é Cleidson Araújo, sou nutricionista, sou pós-graduando em Nutrição Clínica, Metabolismo e Terapia Nutricional e hoje eu vou estar aqui abordando um pouco com vocês sobre a suplementação de vitamina D como uma forma terapêutica da esclerose múltipla. As fibras nervosas, as fibras do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, eles são envoltos por uma membrana isolante chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é capaz de conduzir impulsos nervosos em torno dessa fibra com precisão e velocidade. Quando essa bainha de mielina é lesionada, ela não consegue fazer esses impulsos nervosos que vai ocasionar a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, porque essa bainha de mielina ela foi lesionada por células de defesa do nosso organismo, que vai acontecer da seguinte forma. As células TCD4+, elas vão para a bainha de mielina, eles vão atacar o antígeno de origem desconhecida da bainha de mielina e vai recrutar macrófagos e outras células TCD4+, que vão para essa bainha que vão para o sistema nervoso central e vão destruir a bainha de mielina. Dessa forma, lesionada, vão ocasionar alguns sintomas que podem surgir entre 20 a 40 anos de idade.
As manifestações, podem acontecer de diversas formas, dependendo do tamanho da lesão e do local da bainha de mielina que foi lesionado. O diagnóstico ele é muito complicado porque os sintomas são diversos e pode ocasionar são sintomas muito parecidos com outras doenças. Assim, é muito importante uma anamnese muito detalhada e testes laboratoriais. À minha esquerda seria uma bainha de mielina saudável e a minha direita seria uma bainha de mielina que teve uma lesão, que tem a fibra exposta e assim ela não consegue conduzir os impulsos elétricos necessários que a bainha de mielina precisa fazer. Os sintomas são diversos. O indivíduo pode cursar com a perda gradual da visão, problema na deglutição e na fala, pode cursar com a depressão e ansiedade, com a incontinência na bexiga, no intestino, disfunção sexual, problemas na função sensorial, dificuldade de mobilidade, dores, fadigas. E a gente vê que o tratamento da esclerose múltipla é um tratamento medicamentoso, faz uso de fármacos e drogas. E a gente também vem vendo hoje em dia diversas formas de suplementações que podem auxiliar nessa esclerose múltipla, assim como é no caso da vitamina D. A vitamina D ela vai proporcionar uma modulação imunológica, e a gente tem dois tipos, a D2 e a D3. A D2 são aquelas encontradas em produtos de origem vegetal, como leveduras e fungos que foram submetidos à exposição solar. E a D3 são aquelas que a gente consegue através da exposição solar e em origem animal, como os peixes gordos. Essa vitamina D ela é biologicamente inerte. Ela não consegue ter função, ela precisa ser convertida para ter uma função. Essa conversão começa na pele, através da conversão de 7-hidrocolesterol em vitamina D3. Vitamina D3 vai para o fígado e através da 25-hidroxilase, que é uma enzima, ela vai ser convertida em 25-hidroxid. 25-hidroxid, apesar de ser amplamente e abundantemente encontrada na circulação, ela também é inerte, não tem função. Então essa conversão precisa ser continuada. Essa 25-hidroxid então, ela vai para o rim e através da enzima chamada 1-alfa-hidroxilase, ela vai ser convertida em 1,25-hidroxid. Em suma, o que é que vai acontecer? Quando existem baixos níveis de cálcio no sangue, a glândula da paratireoide vai liberar o paratormônio. Paratormônio vai ativar a transcrição da enzima 1-alfa-hidroxilase e 1-alfa-hidroxilase vai converter 25-hidroxid em 1,25-hidroxid, que é a forma formativa da vitamina D, a forma que confere efeito imunomodulador. Dessa forma, o objetivo do estudo é identificar a influência da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla. A metodologia do trabalho foi uma revisão de literatura, realizada em setembro de 2020. Os descritores utilizados foram vitamina D e esclerose múltipla. Assim, os critérios de inclusão foram artigos publicados no ano entre 2010 e 2020. E dessa forma foram encontrados 7 artigos para a confecção e produção desse trabalho. Aos resultados, podemos ver que a vitamina D ela vai atuar promovendo a regulação das células imunológicas. Ela vai modular essas células imunológicas, como os linfócitos, macrófagos e células natural killers. Em contrapartida, ela também vai estar inibindo a produção de interleucina 2, fator de necrose tumoral e interferonograma. Ela também vai reduzir interleucina 6 e a secreção de autoanticorpos. Ou seja, ela vai estar ali atuando na inibição dos fatores de inflamação que vai estar ocorrendo no paciente. O estudo de Almeida foi um relato de caso, na qual o paciente tinha 23 anos, era uma paciente do sexo feminino, e na primeira consulta com o nutricionista, ela tinha baixos níveis de vitamina D. Ela estava com 15 mg de vitamina D. O nutricionista fez a intervenção, ajustou as necessidades energéticas, induziu a paciente a tomar o banho de sol diário, indicou uma atividade física com um profissional de saúde e fez a suplementação de vitamina D. Com 1 ano de intervenção, a paciente retornou ao consultório e observou-se que houve um aumento de 15 para 60 mg por decilitro de vitamina D. A paciente também relatou melhoras nos hábitos intestinais. Ela é uma paciente que estava muito fadigada, ela houve melhora nessa fadiga. Era uma paciente que teve melhora no sono e na disposição.
A meta-análise de Brum proporcionou comparação entre diversos estudos. No estudo da Finlândia, teve 66 participantes, que foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo teve 34 participantes, que receberam 20.000 I por semana de vitamina D e um imunomodulador. Já o segundo grupo tinha 32 participantes e recebeu apenas o imunomodulador. Não houve grandes diferenças entre os dois grupos, porém o primeiro grupo, que teve vitamina D, teve uma redução significativa das lesões. Já no estudo na Noruega, teve 70 participantes. Ele também foi dividido em dois grupos, no qual o primeiro grupo teve 35 participantes, recebeu 20.000 I de vitamina D por semana, associado a 500 mg de cálcio. O segundo grupo não recebeu vitamina D, recebeu apenas 500 mg de cálcio. Ambos os grupos já faziam uso de imunomodulador, e não houve diferenças entre os dois grupos. Esse estudo também proporcionou a observação do estudo feito no Irã, no qual foram divididos em dois grupos. Um recebeu 0,25 microgramas de vitamina D, e o outro grupo foi um grupo placebo e também não houve grandes diferenças. O estudo duplo cego de sortichos randomizou 40 participantes. Um grupo recebeu altas doses de 10.400 UIs e o outro recebeu 800 UIs de colecalciferol por 6 meses. O grupo que teve altas doses teve um aumento de 25-hidroxid. E também pode-se observar que nos grupos de altas doses houve uma redução de células TCD4+, e houve um aumento de células TCD4+ centrais, de memórias centrais, e também houve um aumento de células nevas, que são as células ingênuas, as células que nunca tiveram contatos com o antígeno. E isso tudo conferiu um efeito imunomodulador. O uso de 5.000 I por dia de vitamina D foi uma dose considerada segura, e durante 15 semanas essa dose aumentou até 60 nanogramas por milímetro. Doses de até 10.000 I por dia foram consideradas seguras, e garante-se que a vitamina D ela precisa chegar em 40 nanogramas por milímetro até 100 nanogramas por milímetro para a vitamina D conferir seu efeito. A vitamina D ela é um nutriente que vai agir diretamente no sistema imunológico. Conclui-se que precisa de mais evidências científicas porque os estudos ainda são inconclusivos, não trazem um poder terapêutico eficaz, porém observa-se que todos os pacientes tinham vitamina D baixa e que essa vitamina D, quando suplementada trazia melhoras nos sintomas. Dessa forma, é palpável que faça a suplementação de vitamina D, porém dentro das doses recomendadas pela literatura. As referências utilizadas. Esse é meu contato. Agradeço a minha participação para a SENC-Bio, para a UNEB, e até a próxima. Olá, gostaria de cumprimentar a todos e também de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Meu nome é Maria Nicole Pereira da Silva, eu sou discente da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e esse trabalho teve como coautoria de Neuza Luiz Nunes Albuquerque, também discente da mesma instituição. Bem, o tema do trabalho que eu irei apresentar hoje é novo subtipo de STX2 em Escherichia coli produtora de estigotoxina. Bem, a E. coli, de forma abreviada, é uma bactéria gram-negativa, pertencente a enterobactérias e comensal. Normalmente, essa bactéria ela se encontra no nosso intestino, não só no nosso, mas também de animais endotérmicos, aqueles conhecidos como sangue quente, que é o caso dos mamíferos. Ela não causa nenhum tipo de dano no seu estado normal. Entretanto, quando ela adquire genes de virulência, por transferência horizontal, por exemplo, ela acaba se tornando altamente patogênica. E elas deixam de se chamar E. coli, apenas E. coli, para Escherichia coli diarreiogênica. Bem, E. coli parece ser um nome genérico e comum, mas na verdade não é. Não existe apenas um tipo de E. coli, existem 7. São 7 mais descritos,
Entretanto, existem outros trabalhos que relatam a existência de outros tipos de E. coli menos comuns. As principais são E. coli enteropatogênica, E. coli enterotoxigênica, E. coli enteroinvasiva, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroagregativa, E. coli aderente difusa e E. coli produtora de citotoxina. Cada um desses patotipos possui genes específicos que causam doenças específicas, geralmente. Cada um possui um gene que causa algum tipo de manifestação diferente uma das outras. Existe no nosso intestino. Existem algumas delas que produzem proteínas, podem ser como proteínas de aderência à mucosa do intestino. Também existem alguns desses tipos que produzem toxinas, as enterotoxinas. É o caso da E. coli produtora de citotoxina, por exemplo. Ela produz uma toxina conhecida como citotoxina. Essa toxina ela é codificada e produzida por meio de 2 genes específicos, que é o STX1 e o STX2. A STEC ela necessariamente precisa ter um desses genes para poder ser considerada como produtora de citotoxina. Bem, quando uma pessoa ela adquire a bactéria, ela se contamina com a bactéria, geralmente é por meio de alimentos contaminados ou água contaminada. Quando isso acontece, essa pessoa vai ter manifestações que vão diferir de acordo com os diferentes patotipos, mas é muito comum com que essa pessoa acaba desenvolvendo quadros de diarreia, que pode ser tanto sanguinolentos ou aquosos. Bem, o objetivo do presente trabalho é relatar um novo subtipo do gene STX2 em STEC e seu nível de citocidade. Bem, esse trabalho ele se enquadra em revisão bibliográfica. Ele foi buscado nas principais bases de dados, a PubMed e a Science Direct. Foram usados 5 descritores em inglês e os artigos foram selecionados baseados no seu conteúdo em língua portuguesa ou inglesa, que estavam dentro dos últimos 5 anos, 2015 a 2020. Bem, foram encontrados 76 artigos. Desses 76, 4 foram selecionados para a elaboração do referencial teórico. Bem, o principal trabalho analisado, ele recolheu amostras que foram analisadas por PCR, que é reação de cadeia de polimerase. Após isso, ele foi avaliado por sequenciamento de DNA. Bem, após esse processo, os pesquisadores, os autores, eles encontraram 9 cepas de STEC, ou seja, de E. coli produtora de citotoxina, com um gene diferente daqueles que eu citei anteriormente, que é o STX1 e o STX2, que são os comuns. Bem, eles descobriram um novo subtipo de STX2, que é o STX2K. Esse estudo ele foi realizado na China por autores chineses, e de 9 cepas, 2 foram recolhidas de humanos. Bem, esse foi o artigo dos autores chineses que eu citei anteriormente. Existem poucos artigos na literatura que falem desse subtipo, desse gene. Esse foi o principal e o mais relevante. E além deles descreverem um novo subtipo de gene, eles também relacionaram com a questão da hibridização. Bem, eles descobriram que a E. coli produtora de citotoxina, as 9 cepas, elas além de possuir esse novo gene, o STX2K, também possuem os genes pertencentes a outros patotipos de E. coli que não é normal. Cada patotipo, como eu falei anteriormente, possui o seu gene específico de virulência. Isso vai fazer com que elas possuam manifestações diferentes, que vão diferenciá-las entre si. E nesse caso, ele encontrou a STEC com esse gene novo, mais um gene que codifica a toxina de termo estável. Não é normalmente encontrada em STEC, mas sim em outro patotipo de Escherichia coli. Bem, sobre a citocidade desse gene.
foram realizadas análises in vitro, que foi detectada que a citocidade desse gene nessa bactéria é variável, o que indica que cada caso que contém essa bactéria com esse gene novo pode ter uma reação ou manifestação diferente. E isso mostra um certo desconhecimento do papel desse gene novo na infecção da STEC no ser humano. Bem, o desenvolvimento de outros genes que possam potencializar os sintomas no indivíduo infectado é o principal medo que se tem quando se descobre um gene diferente que não possui papel definido, que é algo variável. Outra coisa foi que esse estudo ele foi realizado por autores chineses na China. Isso faz com que haja a falta de informação sobre a prevalência desse novo gene no resto do mundo, o que pode decretar futuramente, talvez, um problema de saúde pública. Bem, pode-se concluir que o gene STX2K, um novo subtipo de STX2, foi descoberto em cepas de Escherichia coli produtora de cigotoxina na China, e isso pode indicar futuramente a elaboração de novos genes que ofereçam perigos à saúde pública mundial. Essas foram as referências utilizadas na escrita e na elaboração desse trabalho e da apresentação. Bem, obrigada, e aqui deixo o meu e-mail para qualquer tipo de contato, seja para dúvidas ou sugestões. Obrigada. Olá, meu nome é Diógenes Marco de Brito da Cruz. Irei agora apresentar o resumo expandido intitulado Produção de biodiesel de óleo residual por meio da reação de transesterificação via rota etílica. Teve como primeira autora Jeane Denise de Souza Menezes, docente da Faculdade Santíssimo Sacramento, e também como autora Camila Manoele Cardoso Braz da Silva, discente também da Faculdade Santíssimo Sacramento. Antes de falar um pouquinho do biodiesel, eu queria tentar enfatizar um pouquinho dos impactos ambientais que os combustíveis fósseis causam, porque a sociedade vem com forte dependência desses combustíveis, então é necessário que seja tomada ações que minimizem esses impactos no meio ambiente. Então, os combustíveis fósseis são combustíveis não renováveis, então além de não serem renováveis, são combustíveis que liberam uma grande quantidade de CO2 no meio ambiente, que prejudicam o aquecimento global, que prejudicam o efeito estufa, que liberam gases poluentes na atmosfera. Então, é uma necessidade da sociedade substituir esses combustíveis fósseis através de combustíveis renováveis que não impactem no meio ambiente, que não impactem nos recursos naturais. Então, dentre esse contexto, surge o biodiesel, que é considerado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, um combustível renovável obtido a partir de um processo denominado transesterificação. Então, basicamente, na transesterificação, a mistura de um álcool, pode não ser um álcool etílico ou um álcool metílico, com um catalisador, geralmente é utilizado o hidróxido de sódio, um óleo, podendo ser um óleo vegetal ou um óleo animal, de origem animal. Então, ao ocorrer o processo, é gerado dois subprodutos. O primeiro é o éster, que é comumente chamado de biodiesel, e o segundo é a glicerina, que é usado na produção de cosméticos em indústrias farmacêuticas. O biodiesel tem como matérias-primas a soja, o milho, algodão, canola, babaçu, dendê, mamona. Dentre essas também, o biodiesel é produzido através de óleo de soja de fritura. Então, é uma matéria-prima interessante, porque você está retirando um resíduo que seria despejado no meio ambiente e viria a causar impactos no meio ambiente para produzir biodiesel. Então, a partir do momento que você retira esse resíduo da natureza e produz um biocombustível renovável, você está minimizando com os impactos que seriam causados pelo manejo inadequado desse resíduo.
Com base nisso, nosso resumo expandido teve como principais objetivos a produção do biodiesel através do óleo residual, para analisar a viabilidade, se era possível. E além disso também tentar entender um pouquinho da importância que o biodiesel tem frente aos combustíveis fósseis, frente a um resíduo altamente perigoso que é o óleo de soja pós-fritura. Então a gente tentou também tentar entender um pouquinho de como isso é interessante para as energias, para as fontes renováveis. Então, basicamente foi isso. Com base nisso, todos os nossos procedimentos metodológicos tomaram como base a literatura proposta por Silva 2008, onde basicamente a gente dividiu em 4 etapas nossa metodologia, nossos procedimentos. Na primeira etapa, houve a dissolução de 1,73 gramas de hidróxido de sódio em um becker contendo 74 ml de álcool etílico. Juntamente com isso, foi colocado no agitador magnético a 280 RPM, de modo a homogeneizar toda essa mistura. Logo na etapa 2, houve uma coleta de 167 ml de óleo residual, que foi elevado e aquecido a temperatura de 55 graus Celsius, de modo a eliminar toda a água em excesso advindo da fritura que ele sofreu. Então, tudo isso foi feito em uma manta aquecedora com um regulador de temperatura incorporado. Logo na etapa 2, com esse óleo aquecido, ele foi misturado com a solução de hidróxido de sódio e a solução de álcool etílico em um agitador magnético por 40 minutos, de modo a também homogeneizar toda essa mistura para você maximizar o processo de transesterificação. Então, logo na etapa 4, quando já tinha ocorrido a reação de transesterificação, houve a necessidade de retirar e colocar em repouso para haver a separação das misturas, separar o biodiesel da glicerina. Então, essa mistura em repouso, você pode depois facilmente perceber o biodiesel na parte superior e a glicerina, que é mais densa, na parte superior. Nos resultados, 204 ml de biodiesel e glicerina produzidos, 157,08 ml foram de biodiesel, já 46,92 ml foram de glicerina. Ou seja, percebe-se que 77% do produzido foi só de biodiesel. Então, comparando isso com a literatura, Fernandes 2012 conseguiu produzir 74,3%. Já Marques et al. 2019 conseguiu produzir 81,39%. Então são valores bem semelhantes. E além disso, fora todos esses quesitos, você está retirando um resíduo perigoso que poderia ser descartado de forma incorreta no meio ambiente para produzir um biocombustível renovável, um biocombustível biodegradável, um biocombustível que não polui o meio ambiente, um biocombustível que não degrada o meio ambiente da forma que outras fontes não renováveis degradam. Então, ele é bem interessante desse ponto de vista ambiental também. Desta forma, conclui-se que os biocombustíveis têm se apresentado como fontes renováveis altamente promissoras no Brasil, em especial o biodiesel, proveniente de oleaginosas, vem contribuindo com a redução dos níveis de poluição atmosférica causada pelos combustíveis fósseis. Além disso, foi observado que a produção de biodiesel foi de 77%, que corresponde aos 157,08 ml da mistura total. Então, o restante da glicerina, os 46 ml, você pode ser utilizados em pesquisas relacionadas à produção de cosméticos, em pesquisas relacionadas a fármacos. Aqui estão algumas das nossas referências que a gente utilizou para montar essa apresentação. A Faculdade de Santíssimo Sacramento também a gente agradece pelo apoio, pela disponibilidade de tempo, pela disponibilidade de recursos. Também a gente agradece ao Laboratório de Tratamento de Resíduos, que deu todo um aparato para a gente produzir esse estudo. E é isso, obrigado. Aqui está o contato. Caso alguém ficou com alguma dúvida, queira entrar em contato para saber um pouquinho mais, é só mandar um e-mail que eu respondo. Muito obrigado. Me chamo Silva Galino e apresentarei o trabalho de isolamento e seleção em cianobactérias dessalinizadoras, que foi desenvolvido na Universidade Federal Rural do Semiárido como trabalho de conclusão de curso. A
Apesar da região semiárida ter baixa pluviosidade e condições um tanto quanto não favoráveis para o estabelecimento da agricultura, existem diversos polos fruticultores. E um deles é o polo fruticultor Sul-Mossoró, no qual a gente estava inserido, onde, devido à ausência de fontes superficiais de água, boa parte da água utilizada na fruticultura irrigada é oriunda de reservatórios subterrâneos. E a depender da formação rochosa, as águas desses aquíferos, elas podem ter uma concentração de sais elevadas, que, apesar de não trazer dano no primeiro momento de uso, a partir do uso prolongado dessa água no solo, pode promover danos à sua estrutura, sua salinização, e cada vez mais promover danos às culturas, reduzindo a sua produtividade ao longo do tempo, e podem trazer danos irreversíveis, como a desertificação da região. Então, tem-se buscado alternativas para poder dessalinizar essa água, uma vez que as tecnologias de dessalinização disponíveis não seriam viáveis para a demanda de quantidade e produtividade da agricultura para irrigação. O volume de água é muito grande. Se aplicasse uma técnica de osmose reversa, a quantidade de resíduo e o custo para isso seria um tanto quanto inviável economicamente para a fruticultura irrigada da região. Então, tem se voltado para a dessalinização biológica, chamada de biodessalinização, que pode ser feita principalmente por plantas. A gente tem ali os bambuzais e também por micro-organismos. Dentro dos micro-organismos, a gente tem um grupo de que são as cianobactérias, crescem naturalmente no meio aquoso, e elas têm as vantagens das baixas exigências nutricionais e utilizarem como principal fonte de energia a luz solar, além de terem tolerância à salinidades elevadas. Alguns estudos eles revelam que a presença dos exopolissacarídeos, que são, aqui nessa figura mostra uma grande diversidade de formas e apresentações dessas cianobactérias, e que algumas delas têm a formação de biofilmes exopolissacarídeos, que estão relacionados ao aprisionamento dos íons de alguns sais. Então, sabendo que tem essa capacidade de aprisionamento de sais nesses exopolissacarídeos e que a tolerância dela pode estar relacionada ao mecanismo de aprisionamento de íons, a gente buscou isolar as cianobactérias a partir da água do rio Mossoró e selecioná-las a partir de sua capacidade de promover redução na condutividade elétrica do meio de crescimento, avaliando posteriormente a capacidade de remoção de sais específicos de água de poço presente na UFESA. Primeiro foi feita a coleta nas águas do rio Mossoró, na coluna superficial, buscando micro-organismos bentônicos. Depois foi feito isolamento por esgotamento em meio BG11, ali analisando as diferentes colônias, e depois por análise de microscópio, para evitar de se estar utilizando microalgas, né, que seriam eucariotos. Foi preparado a partir de cada isolado um inóculo. Esse inóculo foi transferido para um cultivo. Esse cultivo foi transferido o inóculo de meio BG11, foi adicionado em água do poço e foi mantido em condições de cultivo durante 12 dias, no qual era acompanhada a condutividade elétrica, o fotoperíodo era de 12 horas claro e escuro e a intensidade luminosa de 110,8 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Essa intensidade luminosa foi mantida em todas as etapas do trabalho, e ao final desse cultivo, aqueles que apresentaram maior redução de condutividade elétrica foram submetidos a análises posteriores para avaliar a redução da concentração de sais específicos. A gente tem a fotometria de chama para os íons de sódio e potássio, e os demais por titulometria. Foram isolados cerca de 50 isolados obtidos a partir do processo de isolamento e foram realizados esses experimentos. E dentro de toda essa gama de cultivos que foram realizados, a gente teve destaque para os isolados LA1, LA1, LA2, LA16 também, que está nessa figura, o LA21 aqui, LA21, LA24, LA26 e em especial LA31 e LA34. Por que o LA31 e 34? As maiores reduções de condutividade elétrica apresentadas nesse trabalho foram desses isolados, que estão apresentados aqui. Quando a gente mostra as iniciais, eles estão acima de 5,5 e chegam aqui menores que 3,5, enquanto nos demais nenhum chega perto desse valor. Se comparado a um estudo parecido que já tem na literatura, a gente tem as águas, utilizando esses isolados, a redução de condutividade elétrica em 12 dias foi de cerca de até 44,27%, enquanto que utilizando concentrado salino
e uma mistura de cianobactérias com microalgas reduziu 33,6% aqui em NINT, e utilizando unicamente a do Daniela salina, nesse concentrado salino, redução de até 20,7% da condutividade elétrica. Vendo que a redução da condutividade elétrica foi maior nesse trabalho do que nos demais, partiu para analisar a redução da concentração de sais específicos. Então, a gente sabe que esse LA31 e LA34 teve uma diferença estatística dos demais para redução das concentrações dos íons de sódio. A gente sabe que os íons de sódio eles acabam migrando para o interior da célula devido a ali ser um ambiente de menor concentração desses sais. Eles acabam entrando ali, e para poder evitar a presença desses íons de sais, íons de sódio, é mandado, tem a transporte ativo, sódio e potássio. Então o potássio acaba entrando na célula, que acredita por isso que teve essa redução junto disso, e que quando o íon de sal é mandado para fora, ele poderia estar preso nas camadas de exopolissacarídeos, uma vez que a absorção de íons de potássio estimula a produção de osmoprotetores e alguns exopolissacarídeos desempenham essa função. Os íons de cloro também são absorvidos melhor por esses isolados, promover maior redução, diferença estatística dentre a maioria dos casos. Quando se foca para os íons de cálcio, não há uma variação estatística entre eles e uma redução não significativa, mas maior no isolado LA26. Os íons magnésio não há diferença significativa também entre eles, entre o grupo controle, que é o sal sem o tratamento. Então, a gente tem aqui que os íons magnésio não têm uma absorção real e significativa, mas para os íons de bicarbonato e carbonato há uma redução no LA2. Isso está relacionado à capacidade de alguns micro-organismos, as cianobactérias, utilizarem os carbonatos como fonte de carbono, considerando que o meio não era oxigenado ou agitado, não havendo mais trocas entre a atmosfera e o meio, não havendo tanto CO2 disponível assim, e esses micro-organismos acabaram buscando essa fonte, além de que também pode ser utilizado como protetor. Dando um foco entre os dados iniciais, numericamente mostra que aqui os LA31 e 34 é expressiva a sua redução nos íons de sódio, de potássio. Magnésio acaba reduzindo, mas a redução não é significativa como mostrado anteriormente, também como cálcio, de cloro e também o bicarbonato. Então, o fato dele reduzir a grande concentração de sódio, que é um dos principais causadores da desestruturação do solo, é muito interessante para esse trabalho, para poder reduzir a concentração de sódio nas águas aplicadas na agricultura. Então, como conclusões, os isolados mais promissores foram o LA31 e LA34, reafirmando o potencial de que as cianobactérias presentes no ambiente local têm a capacidade de reduzir a concentração de sais nesses meios, e esse trabalho foi um passo inicial para a busca de métodos de esterilização mais eficientes, baratos e com menor impacto ambiental, além de que permite combinar, pode ser uma análise de combinar micro-organismos para ver o perfil de cada um de absorção de diferentes íons e assim estabelecer um processo mais eficiente. E esse trabalho dá uma ideia de que a possibilidade de utilizar os recursos hídricos da região sem danos ao solo e acelerar o processo de degradação. Esses são alguns das minhas referências citadas aqui. Esse é o meu e-mail, o meu contato, se alguém quiser discutir um pouco mais sobre esse trabalho, e eu também sou aberto a discutir qualquer outro trabalho com cianobactérias, sou entusiasta do estudo das cianobactérias. Deixo aqui meu muito obrigado por acompanhar esse trabalho. Olá, meu nome é Diógenes Marcos de Brito da Cruz, sou aluno da Faculdade Santíssimo Sacramento. Estarei agora iniciando a apresentação do resumo expandido intitulado Alterações Físico-Químicas e contaminação microbiológica no transporte e armazenamento do biodiesel. Teve como autora Camila Manuele Cardoso Braz da Silva, discente da Faculdade Santíssimo Sacramento, e como coautores Diógenes Marco de Brito da Cruz e Jeane Denise de Souza Menezes. É interessante a gente entender um pouquinho, inicialmente, que o biodiesel é caracterizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, um combustível renovável com caráter sustentável. Como ele é oriundo de fontes renováveis, de fontes matérias-primas vegetais ou animais, ele tem essa pegada ecológica. Então, quando comparado a fontes não renováveis, em especial os combustíveis fósseis, ele já possui inúmeras vantagens para a utilização como combustível.
porém ele tem algumas particularidades frente aos outros combustíveis. Uma dessas particularidades é o armazenamento e o transporte do biodiesel, por ele ter esse caráter ambiental, que é advindo de fontes oleaginosas, de fontes vegetais, de matérias-primas vegetais. Então ele tem algumas particularidades no armazenamento e transporte, então ele é facilmente, digamos assim, contaminado, porque ele tem essa susceptibilidade de contaminação. Então é necessário haver todo um planejamento para o transporte e armazenamento desse biocombustível. Além disso, também, fora essas contaminações microbiológicas, pode ocorrer a formação também de lodos biológicos no biodiesel, que está relacionado à contaminação microbiológica, que pode ocorrer através de fungos, bactérias e das negligências no transporte do biodiesel. Então é necessário haver todo um cuidado para que se evite impactar o meio ambiente e que se evite perder a qualidade que foi previamente estabelecida no biodiesel durante o transporte e armazenamento. Assim, nosso resumo teve como objetivo buscar, através de pesquisas bibliográficas, um levantamento de quais as principais alterações que o biodiesel sofre durante o transporte e armazenamento, quais as principais alterações físico-químicas e contaminações microbiológicas provenientes de falhas nesse percurso e armazenamento, que foram relatados nas publicações científicas. Com base nisso, nossa metodologia foi tomada como base os estudos publicados nos periódicos da CAPES, na base da Cielo, em buscas no Google Acadêmico, e foi tomado também como parâmetro um período que foi de 2015 a 2020. Então, durante a pesquisa, foi necessário inserir as palavras-chave de modo a encontrar esses estudos que relatassem os dados sobre essas contaminações microbiológicas e as alterações químicas. Então foram colocadas como palavras-chave a biodegradação do biodiesel, a contaminação microbiana que esse biodiesel sofre durante esse transporte e armazenamento, e também as alterações físico-químicas que esse biocombustível está suscetível durante o manuseio. Como resultado, foi identificado que o biodiesel pode ocorrer algumas falhas durante o percurso do transporte e armazenamento. As falhas físico-químicas. Na presença de metais, foi constatado por Souza 2019 que pode ocorrer o entupimento dos filtros dos motores. Então, foi uma constatação que Souza fez. E, além disso, também, o Welter 2018 constatou que os produtos oxidantes no biodiesel pode ocorrer oxidação desse biocombustível, comprometendo a sua qualidade. Além disso, Silva 2015 constatou que as alterações de temperatura durante o transporte ou armazenamento pode ocorrer a corrosão do tanque, liberando também a presença de metais. Então, foi uma constatação feita pelos autores nesse tipo de alterações físico-químicas. Já as alterações microbiológicas, foi constatado que a presença de água contaminada pode ocorrer a aglomeração de micro-organismos. De acordo com Lima, ainda a presença de fungos pode ocorrer a contaminação do biodiesel e bactérias também que podem ocasionar a produção de metabólicos ácidos e lodo nos combustíveis. Então deve haver todo um aparato para que seja transportado da forma adequada, para que seja armazenado da forma adequada, para não comprometer uma qualidade que já foi previamente testada conforme as normas internacionais. Desta forma, foi possível concluir que diversas publicações informaram que a contaminação do biodiesel pode ser ocasionada por alterações físico-químicas ou microbiológicas, provocando uma série de consequências e comprometendo a sua qualidade, como eu havia citado, causando também impactos no meio ambiente. Desta forma, as principais consequências que foram constatadas durante as pesquisas foi a oxidação do biodiesel que pode ocorrer, a biodegradação, a corrosão, entupimento de filtros devido à presença dos metais oxidados, além disso também a aglomeração de micro-organismos, como também a contaminação do biodiesel, do produto final.
Por meio disso também foi constatado que pode ocorrer a produção de metabólitos ácidos e de lodo no biocombustível, comprometendo sua qualidade. Portanto, é necessário ter um armazenamento de forma adequada, a fim de evitar os desgastes físico-químicos e a contaminação microbiológica, como também ter cuidado quando for transportado para que evite esses tipos de contaminação, biodegradação e suas consequências. Aqui estão algumas das nossas referências que a gente tomou como base para a elaboração desse resumo expandido. E é isso, meu muito obrigado. Aqui está o meu contato, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, caso alguém tenha algum questionamento, ou também queira entrar em contato, tenha gostado do tema, quer discutir mais sobre, pode entrar em contato, aqui está o meu e-mail. É isso, muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação aqui na quinta semana de Ciências Biológicas da UNEB. Meu nome é Verena Desidério, eu sou aluna de Engenharia Florestal da UFRB, da Universidade Federal do Ramo da Bahia, e vim trazer para vocês uma perspectiva sobre a domesticação de plantas, um relato atual no cenário de pandemia. Bem, o que é domesticação? Domesticação é um processo de seleção natural, onde algumas espécies vegetais vão ser selecionadas de acordo com suas aplicações, de acordo com alguma especificidade, algum critério. Então, a gente pode citar a necessidade de humanos como um tipo de critério que vai selecionar essas plantas e vai passar a domesticá-las. Podemos narrar essa relação desde o surgimento da agricultura, há 13 mil anos atrás, onde algumas espécies vegetais foram selecionadas de acordo com suas aplicações, de acordo com seus interesses. Uma rápida acesso no interesse ornamental, a vitis vinifera, com a produção de vinho, né, para alimentação, e o tabaco, na produção para uso recreativo ou medicinal. Bem, no segundo semestre do ano de 2020, foi percebido um aumento expressivo do interesse das pessoas, né, da população, com a jardinagem. A gente pode apontar o distanciamento social como um desse fator, um fator, né, que fez com que as pessoas tivessem um olhar mais cauteloso para com a natureza, tivessem mais interesse com o cultivo de plantas e visse isso como uma forma de superar alguns desafios que a pandemia nos fez passar. Logo, o objetivo dessa pesquisa é avaliar de que forma essa relação está sendo construída, né, de que forma está sendo composta, e quais são os impactos dessa relação e quais são os desafios para o futuro. Podemos citar alguns fatores de domesticação, o cruzamento de espécies, né? A gente pode citar aí a rosa do deserto, com o cruzamento e a hibridização das mudas. Também temos a enxertia como uma forma de perpetuar um processo de domesticação. Utilizamos como metodologia a entrevista semi-estruturada, participativa, despadronizada. Utilizamos o formulário do Google, porque é um formulário que aumenta o alcance, que é mais disponível, uma disponibilidade maior, acessibilidade maior, e fizemos análise dos dados. Durante o processo de interpretação, né, a gente percebeu que a faixa etária de 20 a 35 anos tem uma participação no questionário muito mais expressiva. Com relação ao nível de escolaridade, para a gente poder avaliar qual o tipo de formação, o nível de acesso à informação, que tipo de escolaridade os nossos entrevistados têm, a gente percebeu que 50% dos entrevistados têm nível superior, 31% tem ensino médio e apenas 2% tinham pós-graduação e o restante possui o Fundamental 2. Com relação ao interesse, né, as plantas ornamentais expressaram um valor muito maior por conta daquela visão decorativa, paisagística das plantas ornamentais. Olhando desse ponto de vista estético, né, das plantas, a gente tem as orquidáceas, tem as cactáceas, que são duas famílias que também têm uma relevância muito grande, né, nas plantas ornamentais. Também temos a mãe de todos, né, a mãe de milhares, que é a Kalanchoe dagremantiana. Temos também a Epripenum sp, que é a jiboia, né, mais comumente conhecida como jiboia. E temos a Tradescantia cassiflora caulis como uma das plantas raras, que as pessoas acham interessante por conta da questão estética mesmo. Em segundo lugar, nós temos as plantas de horticultura. Podemos pontuar o hortelã, a pimenta de cheiro, a cebolinha, a salsinha, o tomate como plantas de interesse das pessoas que fazem
o Urban Jungle, né, que fazem a horticultura dentro de casa. Em terceiro lugar, temos as plantas medicinais, né, com expressivo interesse, citando o bodo, a erva cidreira, o capim-guiné, o capim-cidreira, como plantas que foram encontradas, né, no jardim dos entrevistados. As plantas de fruticultura têm um valor expressivo muito menor por conta da quantidade de insumos que são necessários para a propagação e a manutenção dessas culturas. A gente pode citar os mamões, o morango, a banana, a maçã, como representantes dessa classe. E quanto à finalidade, a gente percebeu que as pessoas consideram a jardinagem muito mais como hobby, tem uma finalidade estética de paisagismo, de alimentação muito maior, e também afirmaram ter uma finalidade terapêutica, medicinal, que pode narrar essa relação amistosa, né, dos seres humanos com as espécies vegetais. Também fizemos perguntas sobre a presença de insetos polinizadores por conta da questão da urbanização, se é possível perceber, é possível visualizar a ação desses insetos, né, na questão da polinização. E também perguntamos sobre aquele processo de domesticação que envolve o cruzamento, a hibridização de espécies. De forma a avaliar de que forma essa domesticação está sendo lidada com as pessoas, também perguntamos sobre a troca de sementes ou de mudas, se as pessoas fazem esse tipo de veiculação, esse tipo de movimentação de sementes. Quanto aos impactos desses processos de domesticação, a gente pode visualizar aqui a Mata da Casuzinha, né, que está na cidade de Cruz das Almas, onde ela sofre alguns impactos ambientais por conta da ação humana, né, e como se não bastasse, algumas pessoas arriscam a tirar algumas mudas desse fragmento florestal, né, que isso faz com que a densidade populacional, né, de algumas espécies vegetais nesse fragmento florestal diminua a densidade, a diversidade, causando um impacto, né, ecológico muito grande. E isso leva a pensar de que forma as pessoas querem estabelecer uma relação com a natureza, tá? Ao retirar a muda de um fragmento florestal, você está proporcionando um tipo de distúrbio, você está fazendo com que aquela estrutura, toda aquela dinâmica que foi disposta no solo, todos os processos de dispersão, todo o ciclo, né, que envolve depor uma semente no solo, é afetado. Então, as pessoas precisam ver se elas estão conseguindo as mudas, as sementes, através de produtores certificados, onde existe uma seletividade maior, existe um cuidado, existe todo um tratamento, do que retirar as mudas de ambientes naturais, que pode provocar um impacto ambiental muito grande. Então, a gente também quer fazer as pessoas com que elas pensem mais sobre de que forma elas enxergam a natureza, se elas enxergam a natureza como um uso prático, né, como conseguindo enxergar a relação da natureza com uma interdependência, de que a gente depende da natureza para respirar, para poder se alimentar, se as pessoas estão vendo só a natureza como algo estético, como algo lúdico, né, que se pode ir para o lado de fora e andar pela natureza, e etc. O distanciamento social fez com que as pessoas refletissem sobre isso, as pessoas começaram a pensar, né, sobre que aplicações a natureza possuem, o que estamos fazendo com a natureza, o que estamos fazendo com relação a isso. E a gente pode perceber que esses processos de domesticação, né, esses processos tanto de hibridização, tanto de cultivo de plantas em casa, que hoje, praticamente, a maioria das plantas são domesticadas, né, a maioria das plantas botânicas são domesticadas, principalmente as de cultivo, essa relação se perpetua, né, para além do sentido de seleção artificial, onde a gente pode escolher, nossa, eu preciso disso, eu preciso dessa característica, eu preciso dessa aplicação, mas como forma de também intensificar alguns distúrbios já existentes, com relação à muda, né, de que forma você adquire ela, mesmo naquele pensamento de dizer, nossa, eu quero cultivar uma planta que está com risco de extinção. Temos que avaliar, temos que ver se é possível, temos que ver se é ecológico, para a gente não causar um dano muito maior, com uma intenção muito boa. E acreditamos que é necessário prosseguir com essas avaliações, né, relativas a esse processo de domesticação e de impacto ambiental, de forma que a gente possa visualizar uma figura muito maior, muito mais extensa, e faça com que as pessoas reflitam mais
sobre a visão delas sobre a natureza, de que forma elas enxergam a natureza, de que forma elas veem a natureza, e continuar avaliando, continuar fazendo esse tipo de abordagem para a gente poder construir um futuro muito mais sustentável nesse novo normal. Muito obrigada pela atenção, gratidão, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem o evento.